Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o movimento uniformemente variado. Bora pro vídeo, galera! Então, como o nome está dizendo, né, pessoal, movimento uniformemente variado. O que significa isso? Agora a velocidade varia, só que varia de maneira uniforme, uniformemente, né? Esse mente caracteriza advérbio de modo. Então a velocidade varia de maneira uniforme, de maneira constante. Então, movimento onde teremos uma taxa de variação da velocidade constante. Então, a aceleração, que é essa taxa de variação, a aceleração mede a variação de velocidade no tempo, nós temos a aceleração constante como característica principal do movimento uniformemente variado. Aí nós temos o gráfico para aceleração positiva, né? Aceleração constante, uma reta paralela ali ao eixo dos tempos, né? E a aceleração negativa, uma reta abaixo do eixo dos tempos, mas também ali constante, né? Importante ser constante diferente de zero. Se a aceleração for constante igual a zero, aí voltamos para o movimento uniforme, né? Um exemplo bem clássico seria a nossa aceleração da gravidade, que é 9,8, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? A cada ΔT de 1 segundo, nós temos uma variação de velocidade de 10 metros por segundo. Então, a cada segundo, eu consigo variar a velocidade em 10 metros por segundo. Então, no primeiro instante de tempo aqui, vamos colocar, né, de 1 em 1 segundo, tá? De 1 em 1. Então, no primeiro instante T, vamos supor ele T1 igual a 1 segundo. Ele partindo do zero, a primeira velocidade vai ser 10. A cada segundo, ele varia 10 metros por segundo. No segundo segundo, a velocidade seria 20 metros por segundo. Eu vou acrescentar porque eu estou caindo, né? Se estiver subindo, eu vou tirando. No caso, aceleração positiva, aceleração negativa. No terceiro segundo, 30 metros por segundo. No quarto segundo, 40 metros por segundo. E assim por diante. A taxa de variação da velocidade é constante. Agora vamos para as equações, pessoal. Temos ali a equação horária da posição, né, em função do tempo. X pode ser S também, tá? X igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Se eu passar o x0 para o outro lado, fica delta x, né? X menos x0. V0t, meio de at quadrado. At quadrado sobre 2, tanto faz. V igual a V0 mais at. A equação agora passou a ser do primeiro grau, né? Para reger, né, a velocidade em função do tempo. E nós temos a equação de Torricelli, que nós usamos geralmente quando não temos tempo até a brincadeirinha, né? Quando não tem tempo na questão, a gente usa a equação de Torricelli. Pode ver que não tem o termo tempo, ele foi suprimido ali na álgebra, né? Não tem o termo tempo na equação de Torricelli. Agora o seguinte, né? Lembra que em todo gráfico de velocidade por tempo, a área é o deslocamento, é o ΔS? Então nessa continha que eu fiz aqui para mostrar para vocês, no movimento uniformemente variado, temos um caso especial onde a velocidade média também é a média aritmética das velocidades. Está demonstrado aqui na conta. Então vai ser V1 mais V2 dividido por 2. Então é uma propriedade somente do movimento uniformemente variado, tá? Onde a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Então eu posso igualar a equação original de velocidade média, que é ΔX sobre ΔT, ΔS sobre ΔT, a V mais V0, né, sobre 2. Bom, gráficos, pessoal, vamos lá. Primeiro gráfico de aceleração, na aceleração é constante. A área abaixo dessa reta representa a variação de velocidade. Então, se eu quiser saber o quanto variou a velocidade de um móvel, né, é só calcular a área abaixo da reta da aceleração. É a variação da velocidade. Agora, a velocidade, pessoal. Como é que fica o gráfico de velocidade, né? Nós temos aqui a equação da reta, né? V igual a V0 mais AT seria Y igual a B mais AX. Tudo bem? Aquela equação da reta reduzida, né? Vamos lá, então nós temos aí uma reta inclinada, tudo bem? Onde a tangente desse ângulo alfa, né, que mede a taxa de variação da velocidade, é a minha aceleração. Então nós temos aí o coeficiente angular da reta, né, sendo a aceleração no gráfico de velocidade por tempo. Continua sendo ΔV sobre ΔT, é a taxa de variação da velocidade pela variação de tempo. Em todo gráfico de velocidade por tempo, né, a área me dá o valor do deslocamento, pessoal. A área da figura geométrica, né, formada no gráfico me dá o deslocamento ΔS, numericamente igual a ΔS. Agora nós podemos ter a reta inclinada para cima, que significa aceleração positiva. Nós temos aí um coeficiente angular positivo, função crescente, pessoal, tudo bem? E uma função decrescente, pode ter aclividade ou declividade. Aceleração positiva, reta inclinada para cima, sinal de positivo, para cima. Reta inclinada para baixo, opa, negativo, tudo bem?
Então, nesse primeiro gráfico aqui, nós temos a velocidade crescendo sempre em módulo, né? Aceleração positiva. E no gráfico de baixo, esse aqui, nós temos a velocidade decrescendo em módulo, né? O módulo diminuindo, tudo bem? Então, galera, nós temos aqui, primeiramente, né, um gráfico de aceleração positiva. Repara nesse pedaço aqui da reta da velocidade, está abaixo do eixo dos tempos. Então, caracteriza uma velocidade negativa, lembra? Velocidade negativa, o cara está andando para trás. Então, movimento retrógrado. Agora, a aceleração é positiva o tempo inteiro. Velocidade negativa com aceleração positiva. O sinal vai determinar o sentido. Então, estou andando para trás, velocidade negativa, com aceleração positiva, aceleração para frente. Então, estou freando. Então, estou andando para trás, pisando no freio. Movimento retrógrado, porém retardado, né? Nós estamos freando, tudo bem? Agora, nesse instante T1, a velocidade é zero. Você pode ver aqui no eixo dos tempos, no instante T1 a velocidade é zero, né? Está cortando ali exatamente no zero, no eixo das velocidades. Agora passou para cima, que a velocidade passou a ser positiva. Estou andando para frente agora. Movimento progressivo. Movimento progressivo com aceleração positiva. Opa, ambos positivos. Ambos positivos, né? Nós temos aí um movimento progressivo acelerado. Estou andando para frente com aceleração também para frente. Então, progressivo acelerado. Então, quando os sinais forem diferentes entre velocidade e aceleração, ele freia. Quando os sinais forem iguais, ele acelera. Tudo bem, pessoal? Significa sinais iguais, sentidos, né, para aceleração e velocidade, o mesmo sentido, né? Sentidos iguais. Vamos para o segundo gráfico aqui. A velocidade começa positiva, nós temos aqui um movimento progressivo, né? O cara está andando para frente, porém com aceleração negativa. Lembra, sinais diferentes, velocidade positiva, aceleração negativa. Progressivo retardado. Novamente no instante T1, a minha velocidade é zero, né? A velocidade é zero, está cortando ali o eixo dos tempos, indicando a velocidade é zero. E passou a ser retrógrado, pessoal. Ele começou a andar para trás. A velocidade abaixo do eixo dos tempos, nós temos aí velocidade negativa. E a aceleração negativa o tempo inteiro. Agora, velocidade negativa, aceleração negativa. Retrógrado, acelerado. Estou andando para trás, com aceleração também para trás. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, ele anda para trás e freia. Para e sai andando, né, acelerando. Eu estou tirando o carro da vaga. Eu ando para trás, piso no pedal do freio, tudo bem? Retardo o movimento. Retrógrado, retardado, parei o carro, progressivo, acelerado. Saí da vaga. Aqui, pessoal, estava andando para frente e esqueci alguma coisa, tive que voltar, tudo bem? Estava andando para frente, pisei no freio, parei e tive que voltar de ré. Esse movimento do segundo gráfico aqui. Uma coisa que vocês têm que reparar, pessoal, no gráfico de velocidade deu uma reta porque é a equação do primeiro grau. Agora, no gráfico de posição, nós temos a equação do segundo grau. Então, nós temos aí uma parábola como gráfico, né? Da posição em função do tempo no movimento uniformemente variado. Então, quando o A é positivo, aceleração positiva com cavidade virada para cima, tudo bem? Quando o A é negativo, com cavidade virada para baixo. O ponto onde a curva toca o eixo S, né, o eixo dos tempos, corresponde à posição inicial. Sim, no tempo zero ele está na posição inicial ali, tudo bem? Nos instantes T1 e T2 o corpo passa pela origem dos espaços, que significa posição zero. Está cortando o eixo dos tempos na posição zero para S. No instante T2 o corpo inverte o sentido do movimento. Como assim? Repara, no primeiro gráfico aqui, ele estava andando para trás, sua posição vem diminuindo conforme o tempo passa. Aí ele para aqui no instante T2 e começa a andar para frente. Tudo bem, pessoal? Então, inicialmente, nós temos aqui, ó, do instante 0 até o instante T2, um movimento retrógrado, retardado. Estou andando para trás, pisando no freio. Tanto que ele para no instante T2. E depois ele começa a andar para frente, progressivo. Tudo bem, pessoal? Progressivo acelerado, porque a aceleração é positiva, com cavidade virada para cima. Agora, no segundo gráfico, ó, o S0, é onde a parábola corta o eixo S, né? Tudo bem? Aceleração negativa com cavidade virada para baixo. Tudo bem, galera? No instante T1 nós temos a inversão do movimento e no instante T2 onde ele corta ali a posição zero, a chamada origem dos espaços. Bom, galera, está andando para frente, porém repara, se eu traçar ali uma tangente nessa parábola, nós temos ali uma diminuição dessa inclinação dessa reta tangente. Essa reta tangente, pessoal, é determinada pela taxa de variação da posição no tempo, a velocidade. Tudo bem? O que isso significa? Que a sua velocidade está diminuindo, 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 diminuindo,
até ele parar no instante T1. No instante T1 ele para e inverte sentido de movimento. Então ele está andando para frente, pisando no freio, movimento progressivo retardado, para no instante T1 e começa a andar para trás, sua posição começa a decrescer, você pode reparar aqui, a posição começa a diminuir, estou andando para trás, movimento retrógrado com aceleração negativa. Retrógrado acelerado, né? Retrógrado, velocidade negativa. Acelerado porque a aceleração também é negativa. Mesmo sinal, acelerado, lembra? Agora vamos para o finalmente, pessoal. Finalmente uma questão do Enem aí de gráfico, isso é muito importante. Caiu no Enem em 2012, mas tem questões mais recentes. Eu quis colocar ela porque é para você montar o seu gráfico, tá? Galera, não tenta adivinhar qual é o gráfico das opções. Você vai perder muito tempo. Monte o seu gráfico, a experiência própria, tá? Você tem que montar o seu próprio gráfico e comparar com os gráficos das opções. Tudo bem, pessoal? Então, para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as duas estações. A locomotiva parte do repouso. Então, calma aí. Então, nós temos aí a velocidade inicial igual a zero. Com aceleração constante, então aceleração constante, movimento uniformemente variado. Se é um gráfico de posição por tempo, a posição por tempo no movimento uniformemente variado é uma parábola, tudo bem? E se ele está acelerando, parábola com concavidade virada para cima. Então já sei o primeiro terço do gráfico. Vai ser uma parábola com concavidade virada para cima, saindo do zero, no eixo ali dos tempos e da posição, tudo bem? Mantém a velocidade constante por outro terço. Então mantém a velocidade constante, movimento uniforme. No movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. A posição é regida pela equação do primeiro grau. Então teremos uma reta agora, pessoal. Uma reta no segundo terço da viagem. Velocidade, caracterizando velocidade constante, né? Para o gráfico de posição por tempo. E reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Agora, se ele reduz a velocidade, significa então que ele está freando, andando para frente, porém freando. Andando para frente, freando, pessoal, nós temos um movimento progressivo retardado. Então ele anda para frente, né? Só que agora com aceleração negativa. A concavidade da parábola vai ser virada para baixo. Então ele começa, primeiro terço, parábola inclinada para cima, concavidade para cima, tudo bem? Ele acelera uniformemente. Depois teremos uma reta e depois uma parábola com concavidade virada para baixo. Olha esse gráfico aí, pessoal. Letra C, tudo bem? Então, pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.